Bom dia, a nossa aula de hoje é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer, tá? Então, quando você vai fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo, nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. Então, quando você tiver uma figura geométrica, né, um polígono, você vai fazer o seguinte: você vai separar ele em triângulos. Se deu para fazer dois triângulos, você vai ter 2 vezes 180. Se você tiver 3 triângulos, você vai ter 3 vezes 180 graus, que vai ser a soma dos ângulos internos deles. Vamos fazer algumas situações aqui. Desenhei aqui um triângulo. Se eu somar esse ângulo aqui, esse aqui e esse aqui, a soma deles 3 vai dar 180 graus, tá certo? E se tiver um retângulo, eu vou dividir em dois triângulos. Então, esse triângulo aqui vai ser 180 graus. Esse aqui, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, um polígono de 4 lados, é 2 vezes 180, que vai dar 360. Se eu tiver um pentágono, eu vou dividir em triângulo. Olha, vou cortar ele aqui, vou ter um triângulo aqui. Vou cortar ele aqui, vou ter um triângulo aqui. Vou ter 3 triângulos. Então, 180 graus nesse triângulo, 180 graus nesse triângulo, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos dele vai ser 3 vezes 180 graus, que vai dar 540 graus, tá certo? Aí o que foi que se percebeu? Se percebeu que para você, né, quando eu tenho um triângulo aqui, eu tenho 180 graus. Quando eu tenho um quadrilátero, eu tenho 2 vezes 180 graus. Quando eu tenho um pentágono, que eu tenho 5 lados, eu tenho 3 vezes 180 graus. Então, descobriu-se que a soma dos ângulos internos de um polígono sempre vai ser o número de lados menos 2 vezes 180. Esse vai ser a fórmula da gente para a gente achar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Basta eu saber quantos lados ele tem e colocar aqui no lugar do n e vou achar quanto é a soma do ângulo interno dele. Por exemplo, se eu tiver um polígono de 12 lados, eu vou fazer 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2 é 10 vezes 180 vai dar 1000. Vai dar 1800 graus. Entendeu? Vai ser a soma do ângulo interno de um triângulo, de um polígono de 12 lados. E agora a gente vai ver ângulos internos dos polígonos regulares, tá? O que é um polígono regular? Polígonos regulares são polígonos onde todos os lados deles são mesma medida e todos os ângulos deles também são mesma medida, tá certo? Polígonos regulares. Eu ouvi falar em polígonos regulares. São polígonos que têm os ângulos mesma medida e os lados também mesma medida, tá certo? Então vejam só, aqui eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um hexágono. Um hexágono é uma figura geométrica de 6 lados, mas é um hexágono regular. Por que um hexágono regular? Porque todos os lados dele são mesma medida e todos os ângulos deles também são mesma medida. Mas como ele é um hexágono, para me achar a soma dos ângulos internos dele, é só eu fazer o quê? Fazer a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180. Eu vou saber quanto é a soma dos ângulos internos desse polígono aí. Quando eu fizer isso, vou colocar 6, né? São 6 lados. Então vai dar 4 vezes 180. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono aqui é 720 graus. Eu quero saber quanto é cada ângulo desse. É só dividir o valor que deu pelo número de ângulos. Quantos ângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter 6 ângulos.
Então, eu vou dividir 720 para 6. Então, cada ângulo dele vai ser 120 graus. Deu para entender? É só você dividir a soma dos ângulos internos dele pelo número de ângulos deles, que vão ser todos de mesma medida, porque ele é um polígono regular. Depois ele fez outro com um pentágono regular. Um pentágono, ele tem, a soma dos ângulos internos dele vai ser 3 vezes 180. Por que 3? Ele não tem 5 lados? Então, se eu tirar de 5, 2, vai dar 3. 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos dele é 540. Mas ele tem 5 ângulos iguais. Então, vou dividir o valor por 5. Então, cada ângulo interno dele vai ser 8 graus. E com isso, chegamos a uma fórmula. Como é que é essa fórmula? É o S, que é a soma dos ângulos internos, dividido pelo número N, que é o mesmo número de lados, que também é o mesmo número de ângulos, que é o mesmo número de vértices. Lembra que eu falei na aula passada? Pois é. Então, quem é esse S? Esse S é o N menos 2, lembra? Vezes 180. Isso é o S, que é a soma dos ângulos internos, dividido pelo mesmo N, que é o número de lados, tá? Que é o mesmo número de ângulos. Quando você fizer isso, você vai achar um ângulo interno de um polígono regular.